a imagem do próprio Teju, né, do animal Teju, com um crocodilo aqui, um jacaré brasileiro. Eu coloquei jacaré brasileiro, apareceu essa criatura aqui. E um cachorro muito bravo, porque ele tem 7 cabeças de cachorro, então um cachorro bravo serviria aqui. Olá pessoas, Yuri que desenha aqui, bem-vindos a esse vídeo que agora sim a gente vai estar desenhando o vilão, o Final Boss, aquele cara ruim que é o motivo da gente estar jogando, né, nesse jogo até esse momento. É o vilão da fase. E aí, o primeiro que eu selecionei aqui foi o Teju Jaguar, que é aquela criatura esquisita, né, a Hidra brasileira, porque ele é um bichão gigante com um corpo de lagarto, Teju, daí, né, o lagartão, e 7 cabeças de cachorro. Então, esse bicho deu trabalho pra fazer, porque, né, 7 cabeças é realmente um desafio. Não cabe 7 pescoços. Não cabe naquela estrutura, então é bem complicado fazer. Eu selecionei algumas referências e eu queria que ele fosse uma criatura assim, que você não soubesse de onde viria o ataque. Eu vi bastante imagem de Hidra, né, da Hidra lá, e como ela é desenhada, ela é representada. Gostei, deu uma luz assim, mas eu precisava daquele corpo dele de lagarto. E assim, convenhamos, o lagarto não parece ser um bicho muito ágil, né? Eles ficam ali deitadinhos, e eu queria que o Teju tivesse essa cara mais de... Cara, ele é um bicho perigoso, tá? Então eu também dei 7 caudas pra ele. Então ele tem 7 cabeças e tem 7 caudas, então ele tem aquele ataque que meio que cada cauda representa uma cabeça, então ele pode fazer 7 ataques ao mesmo tempo, que seria realmente bem desafiador para quando você estivesse jogando com ele. Mas vamos aqui para a imagem, vamos para a tela, porque aconteceram coisas durante o processo aqui, eu quero compartilhar com vocês, vamos lá. Bom, eu já comecei fazendo o esboço aqui da pose dele, inspirado em várias imagens que eu tinha aqui de Hidra. E eu tava com uma ideia de que ele fosse feito de cima, que ele estivesse sendo visto de cima. Ou porque o herói tá em cima da caverna, assim, da gruta, né? E ele tá olhando para baixo e o Teju tá lá dentro. Ou esse bicho tá vindo da parede, então ele tá descendo, assim, as paredes da caverna. É dito que ele é o senhor das cavernas, ou o deus das cavernas. Então, essa ideia de ele estar debaixo da terra, enfiado na caverna, é muito interessante. Aqui eu já dei foco, já comecei direto nas cabeças de cachorro, porque eu acho que 7 é o lugar onde a gente teria mais assim, dificuldade para poder fazer a ilustração funcionar, então já comecei por elas. E de cara, eu não gostei de nenhuma, tá? Nenhuma, nada aqui tava legal, tava me agradando. Olha isso aqui é um cachorro. Olha a carinha desse cachorro. Isso lhe parece assustador? Cachorro não é assustador, mesmo bravo. Então o que eu fiz? Eu fui pra internet e eu pesquisei crânio de cachorro. Eu acho que em algum momento eu peguei crânio de gato e de macaco. Eu não sei como é que é um crânio de cachorro, mas eu penso que se ele tem cabeça de cachorro e é pra ser um bicho medonho, é pra ser um bicho assustador, então eu vou tratar só o crânio do cachorro. Eu não quero a fofura do cachorro, tá? Então, foi isso que eu fiz. Eu peguei um monte de imagem de crânios, de ossos desses animais. E a partir do momento, a nossa versão do Teju Jaguar, ele é um corpo de lagarto e 7 cabeças esqueléticas de cachorro. Eu acho que aqui eu consegui fazer esse bicho ser medonho, ser bizarro. Meu Deus, que criatura assustadora, né? Porque não tava funcionando. E aí, bastante imagem de crânio, onde eu fui meio que tentando ali criar essa ideia de cada cabeça num ângulo diferente. Algumas mudaram bastante, né? O que me chamou a atenção, que eu nunca tinha feito um estudo assim, usando essas imagens como referência, né? Crânio, esqueleto, tem vários estudos legais da figura humana em vários ângulos. Eu tenho esse bichinho aqui, que ele é muito legal para você entender algumas divisões e onde colocar algumas partes do boneco, né? Quando você precisa posá-lo num ângulo legal, diferente.
mas eu nunca realmente tinha feito esse tipo de estudo e talvez eu comece a fazer agora para tentar criar um ambiente mais legal. Gente, pensando esses dias aqui, refletindo na minha rede, enquanto eu balançava e esperava o eclipse acontecer, eu me dei conta de que se eu for fazer todos os filhos de Tal e Kerana, esse vídeo vai ficar enorme, né? Essa série vai ficar gigante e talvez ela perca ali o seu propósito, que é aprender alguma coisa de portfólio de game, de arte para jogo, porque eu vou ficar muito em cima do mesmo conceito, muito em cima do mesmo padrão. Então talvez a gente não faça todos eles, eu não sei, ou talvez a gente dê um tempo para daí voltar mais no futuro com outras ideias. Eu quero fazer também ainda os cenários, os ambientes onde esses personagens vão interagir, então eu acredito que eu vou focar nesse primeiro vilão, pelo menos por enquanto. A gente já tem o herói, a gente já tem os vilões da fase e a gente tem o chefão da fase. Eu acho que agora já está num momento interessante da gente começar a criar outros elementos como o cenário, as ferramentas que tanto o herói quanto o vilão vai usar ali durante a jornada deles, criar alguns NPCs ali para complementar, porque de fato se for elaborar todos os personagens aqui, a gente teria, além de um jogo gigante, né, de contexto, de tudo mais, levaria muito tempo e talvez nesse tempo eu me acostume com a ideia do que eu tô fazendo, com o estilo que eu tô usando, com essa pegada, com essa temática e acabe não aprendendo. E aqui eu acredito que o principal é realmente aprender alguma coisa com essa proposta, né? Com esses estudos aqui de portfólio para game. E eu não vou muito longe se eu ficar sempre usando as mesmas referências e assim, girando em torno da mesma ideia. Eu ainda quero fazer esse projeto até o final, mas eu não sei se eu vou fazer ele de uma vez. Talvez eu tenha que intercalar isso aqui com outras ideias, com outros projetos ali no meio, pra gente não ficar maluco também, né, só com esse portfólio aqui. Por enquanto, o que eu posso prometer é que eu não vou prometer nada. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos vídeos, né? Se a gente vai seguir criando os outros personagens, os outros vilões, ou se a gente já parte para uma outra parte desse processo aqui, que é elaborar outros elementos para o nosso jogo imaginário. Vocês têm ajudado bastante sugerindo nomes e sugerindo ideias. Eu sei que eu escolhi uma história aqui dentro do folclore, dentro da lenda, né, aqui do Brasil, que pouquíssima gente conhece, mas é justamente para a gente poder trabalhar com mais liberdade, assim, nesses elementos que, nossa, cara, ninguém sabia que esse troço existia, e isso é do Brasil, é uma lenda, parte da história, parte da cultura que a gente simplesmente desconhece, enquanto fica aí namorando as ideias e as histórias de outros povos lá de fora, a gente deixa de aproveitar tudo isso aqui que é legal pra caramba que a gente tem aqui dentro do Brasil. O que eu tava fazendo com esse bicho aqui? Eu fiz a line, como vocês viram, né? Criei ali toda a parte de estrutura do corpinho dele e joguei essa cor cinza para poder ser a minha cor base, onde a gente ia trabalhar as diferenças de luz e sombra. Criei esse fundo genérico ali, só com um pincel bem texturizado, fica bem legal criar esses elementos. E estamos aí fazendo agora os valores. Eu sempre falo muito dessa parte de valores e tem gente que está assistindo aqui os vídeos e não faz ideia do que eu estou falando. Valores é só essa medida, ou talvez de uma forma bem reduzida, essa variação do que é claro para o que é escuro. E entendendo todas as diferenças e reações, né, que o objeto causa, tanto nele mesmo, pela estrutura que ele tem, né, um objeto é cilíndrico, ou ele é mais achatado, ele vai reagir à luz de uma maneira, quanto quando esse objeto está inserido num contexto onde ele projeta sombra ou até mesmo luz em cima de outros objetos. Então você vê que nessa parte da cauda, né, uma das caudas lá atrás, você tem uma parte com sombra e outra parte com luz. E boa parte dessa sombra é causada pela cauda que está na frente, né? Ela projeta, como a minha mão aqui, ó, tá projetando uma luz na minha roupa. Então
toda essa parte de criar esses elementos, né, de criar essa composição visual, é o que eu tô chamando aqui de valores. Tem também questão de material, né, que tipo de material é esse bicho é feito de quê? É pele, é pedra, é osso? Então tudo isso também pode aparecer de certa forma nesse momento aqui, onde a gente mexe um pouquinho no quão claro ou quão escuro esse bicho pode ser, né, ou essa parte da ilustração pode ser. Isso aqui dá um certo trabalho, tá? Então eu fico feliz com o resultado, passa um tempo, eu já fico, poxa, podia ter feito isso aqui melhor, podia ter trabalhado aquilo ali diferente, ali ficou faltando uma pinceladinha, mas no final das contas é melhor o desenho tá pronto, né, a imagem tá concluída, do que eu ficar para sempre tentando desenhar e ela nunca fica pronta. Então chega uma hora que a gente só desiste da imagem mesmo e segue, né, para a próxima. Eu ainda queria nesse desenho conseguir destacar o personagem do fundo, porque quando ele começa a ganhar cor, ele fica, não sei, ele se mistura no fundo, o que faz muito sentido, já que ele é um animal rasteiro ali que provavelmente usa muito da camuflagem para poder se proteger e se alimentar também. Mas aqui pra gente não faz muito sentido que ele se misture ao fundo, então precisava destacar ele. E eu vou e volto várias vezes depois que eu começo a jogar a cor, né, nessa etapa de valores aqui para poder destacar o bicho. O que também muda, né, você ter um objeto muito escuro em um fundo muito claro vai chamar atenção para ele, e o contrário também, tem um objeto mais claro num fundo mais escuro. Então valores seria essa relação de peso, de contraste entre um objeto e outro, seja ele o personagem, o fundo ou qualquer coisa nesse sentido. De novo aqui com a nossa camadinha de color, e a gente tá pintando por cima de toda aquela variação de luz e sombra que a gente fez, ó. E aí fica bem mais fácil, né? Você só joga a cor e as informações embaixo são de certa forma mantidas, e isso facilita bastante na hora da pintura, não precisa ficar pintando e trocando cores e tal. Eu tô pensando, além do tamanho gigante que esse bicho vai ter, percebe que eu não dei a ele nenhum tipo de armadura, nenhum tipo de adorno, né? Acho que ele pode ser mesmo essa criatura monstruosa. Olha só o que eu tô fazendo aqui. Eu precisava de um chão que chamasse um pouquinho de atenção, e aí eu usei essa ferramenta de simetria para criar um padrão, né, que fosse interessante, como se fosse um mosaico ali no fundo da caverna. Não é porque ele é uma criatura monstruosa que ele não seja ainda um senhor das cavernas. Então eu quis dar essa cara de, poxa, isso aqui não é uma caverna qualquer, isso aqui é um templo. Eu não sei se existe alguém que cultua, venera o Teju. Eu acho que ele realmente é só um monstro em todas as versões da história, mas eu achei que seria interessante criar essa caverna como se de fato fosse um templo, já que em alguns lugares ele era descrito como deus das cavernas. Então valeu um pouquinho a pena trabalhar aqui nessa imagem. Ela ficou bem apagadinha ali, quase não fez tanta diferença assim no final, mas eu achei que seria interessante até para contextualizar. E aí quando a gente começar a trabalhar cenário, a gente volta aqui e começa a fazer essa caverna com um pouquinho mais de propriedade, com um pouquinho mais de detalhe, de repente mostrando alguns detalhes da caverna, uma coleção de ossos ou sei lá, alguma coisa aí que outros guerreiros que tentaram e falharam, né? E ele pode ter uma galeria ali de troféus, né, dos guerreiros que tentaram vencê-lo e perderam no caminho. Também colocar mais capangas ali, né? Porque a gente desenhou aquele bicho lá e eles são, né, essa parte que defende o grande chefão. Eu não sei se o bicho é tão perigoso assim, porque ele tem, né, seres menores ali para protegê-lo, mas assim funciona. Eu acho que eles vencem mesmo pelo número, né? Eles são muitos. Aqui criando aquelas marcas que eu também coloquei no outro, então acho que seria interessante para ligar, de certa forma eles são meio que da mesma espécie ou alguma coisa assim. Então eu estava fazendo aqui as manchinhas dele e elaborando
alguns outros detalhes. Observa só, aqui é aquele momento que eu falei, eu ainda estava sentindo que o Teju Jaguar estava muito inserido nesse fundo, de forma que ele não tinha um destaque. Então eu peguei uma luz verde bem estourada e fui jogando ali nas partes que eu queria que ele tivesse maior iluminação. Também tentei fazer uma sombra projetada aqui de uma montanha ou de algum pedaço de montanha, não me agradei e voltei para a ideia inicial de que realmente ele está dentro de um buraco. Aqui eu volto, ilumino, escureço, coloco de novo aquela luz que eu tirei, aí tiro a parte escura, volto para cá e é um momento que realmente é para isso. Você tem que testar e desapegar da ideia original, né, do que você fez primeiro, em busca de um resultado melhor. Se você se apega, não vou mexer nisso aqui porque se eu mexer eu não vou conseguir fazer de novo. E aí você acaba perdendo a oportunidade de ter uma versão melhor do desenho porque você ficou com medo de alterar. Eu também queria, de certa forma, que o encontro deles fosse noturno e frio. Então eu coloquei esse tom mais frio e fiquei chamando a atenção para o que talvez sejam faíscas, algum brilho assim de que talvez o herói, o protagonista, esteja com uma tocha na mão, alguma coisa assim. Eu vou fazer uma imagem com os dois juntos pra gente brincar com relação a tamanho, né? Aqui no vídeo de hoje realmente era só o visual, né, do Teju. Era só a forma que eu imagino que ele tenha que mostrar pra gente ter de fato um vilão que, meu Deus, esse bicho aqui é realmente perigoso. Eu disse lá no comecinho que eu não colocaria os irmãos ali, né, os filhos de Tal e Kerana, como uma ordem do mais fraco para o mais forte. Eu só iria desenhar na ordem que apareceu para mim. Mas aí, se você imaginar que todo jogo é assim, né, esse aqui seria o mais fraco de todos os filhos, né? Esse é o resultado final. Aqui tá o nosso Teju Jaguar, o Senhor das Cavernas e primeiro Final Boss desse nosso jogo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho ali para receber sempre uma notificação quando tiver um vídeo novo e deixa aqui nos comentários o que pode ter no próximo vídeo, onde a gente vai desenhar os dois juntos e vamos criar alguns elementos para o nosso personagem. É isso, valeu e até!